Então, entendemos a vossa colocação a respeito da palpitante temática. Qual era a temática mesmo, gente? São tantos livros. Qual era a pergunta? A temática é o mal-estar que os médios podem sentir na, na, nos dias que precedem a reunião. Certo. Ah, que bom que a gente criar o link aqui, né? Então, entendemos a vossa colocação a respeito da palpitante temática. Percebemos tratar-se de mecanismos sutis que emergem do inconsciente e envolvem nossas próprias experiências negativas de reencarnações transatas. É como se ocorresse uma espécie de ressonância na qual as angústias da entidade se misturam às nossas imperfeições milenares, disso resultando a manifestação sintomática desagradável para o médium. No entanto, indagamos se há outro tipo de mecanismo psíquico que, de uma forma ou de outra, possa se responsabilizar por tais mal-estares. Só um minutinho, André. Aqui me surgiu uma dúvida. Necessariamente há necessidade de ter uma reverberação com reencarnações passadas do médium? Ou esse mal-estar pode ser causado somente pela força energética mais negativa do espírito? Eu, eu Ele vou. é muito circunstancial, vai depender da situação desse espírito que vem se comunicar e, portanto, quando ele entra em contato com o médium previamente, pode desencadear certos mal-estares mesmo. E aí, por causa da similitude dos comportamentos passados, né? Alguma coisa que foi armazenada, ou mesmo do presente, não necessariamente do passado. Mas o que fato é que essa similaridade energética em alguns setores, digamos assim, vai fazer com que o médium tenha apresente mais esses sintomas. Não ocorre também em todos os médiums, não, e nem na mesma intensidade. Tem médico que não tem nada. Tem médico que tem mais sensibilidade nessa, digamos assim, assimilação dessas energias para o melhor entrosamento no momento da comunicação. Eu sempre tenho uma dúvida, assim, desde a semana passada eu queria, assim, quando o médium ele entra em contato, há esse contato com os espíritos, né, os nossos amigos aí, não há uma interligação entre esses espíritos todos, nós e eles, de alguma forma? Eu falo no seguinte, às vezes a gente viaja para um lugar e aqui, né, fisicamente falando, e de repente andando pela rua encontramos uma pessoa da mesma cidade, no mesmo lugar e pessoas, a gente vai sempre aqui se interligando com pessoas e com energias próximas às nossas, amigos de conhecidos e tudo. E às vezes até eu vejo pessoas que falam assim que vão para o outro lado do mundo e de repente conhecem uma pessoa que está ligada, que não, e eu fico olhando assim, será que não há uma ligação entre esses espíritos que estão vindo e o médium, de alguma forma? Então vou colocar minha visão e vou também falar sobre a pergunta do Silvio. A gente percebe que nos trabalhos mediúnicos, em geral, né? Isso é claro que é em geral. Existem médios que têm determinadas predisposições a receber certos grupos, né? Então tem um que, por exemplo, ele pode ter maior facilidade para receber espíritos de suicidas. Outros podem receber mais espíritos de determinados tipos, né? Isso em geral. E aí vou fazer uma ligação com o Silvio e até já puxo para responder também a sua questão.
quando aqui, né, no texto ele fala, né, que ocorre uma espécie de ressonância na qual as angústias da entidade se misturam às nossas imperfeições milenares. Porque o que acontece? O médium, a gente vai ver no transcorrer do estudo do magnetismo, ele não tem só uma percepção para se ligar com outras entidades, ele tem uma maior ligação com as suas estruturas internas do passado, né? Por quê? Porque o fato dele ter experienciado, né, por exemplo, ele participou, ele teve durante algumas reencarnações, por exemplo, ele se suicidou. Então ele vibra aquelas dores, aquela sintonia. Então é mais fácil uma entidade que tem essas características acontecer a incorporação, sabe? Então esse é um ponto quando ele coloca aqui. E agora também fazendo a ligação com a sua com a sua questão, eu acredito, né, eu queria até escutar né, aqui vocês, que cada um de nós temos aqueles nossos grupos kármicos, né? Então, aqueles bolsões kármicos, que aqui no magnetismo ele vai chamar de agregado, que estamos ligados a muitos espíritos do passado. Espíritos, né, que muitos eles ainda estão ligados com esse aspecto da revolta, do ódio. E então eu acho que o médium, mesmo que a gente não saiba, às vezes, né, a espiritualidade vai trazendo espíritos ligados a esses bolsões kármicos da pessoa, do grupo ali, do grupo mediúnico, ou mesmo da família, daqueles aspectos mais próximos. Por quê? Porque já tem umas ligações mais fortes com esses grupos, sabe? Então, eu acho que acontece um pouco isso. Mas não é todos, né? Realmente existem outros tipos de espíritos que eles se acoplam ali, por exemplo, o Chico, né? Que um dos pontos principais do Chico eram as cartas consoladoras. Era uma mediunidade tão forte que praticamente qualquer espírito ele conseguia se acoplar ao Chico e ele psicografava as cartas consoladoras, né? Então existe esse outro tipo de mediunidade também. Então é isso. Então, você acha, Ismael, que sempre, de alguma forma, está ligado a pelo menos um bolsão kármico, alguma relação um médium tem com aquele espírito? Não, sempre não. Eu acho que facilita as conexões e os mentores, muitas vezes, durante o trabalho mediúnico, eles trazem grupos de bolsões kármicos da pessoa ou do grupo, porque isso fortalece o grupo mediúnico também, né? De certa maneira, está auxiliando o fortalecimento espiritual do grupo, à medida que vai tirando esses pesos que estão nas costas. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não saiba que tem às vezes uma ligação conosco, vem espíritos trazendo, mas algumas vezes, eu não digo frequente, depende muito do grupo, mas acontece bastante isso, sabe? Mas ocorre o outro lado também, né? Mas é só porque essas ligações elas facilitam, né? Então facilitam até o grupo mediúnico acontecer, né? Porque já são ligações que estão ali, praticamente eles só potencializam e para que aconteça o trabalho. Então eu acho sim, Diva, que acontece, não sempre, mas que acontece muito já aproveitar dessas ligações do passado, né? Não sei o que vocês acham também. Às vezes, me permite, é que não haja ligação direta com a pessoa em si, mas sim por similaridade daquelas estruturas mentais, comportamentos que são parecidos, que têm uma frequência próxima. Então, essas aproximações dos comportamentos, das vivências de todos nós, é que faz com que tenhamos algum tipo de ligação com as pessoas, não necessariamente ligado ao passado. Às vezes vem um espírito que realmente não tem nada a ver com aquela pessoa lá, mas é colocado naquele campo devido a mais ou menos uma proximidade das frequências, facilita melhor os ajustes por parte dos benfeitores para aquela comunicação. Agora, certamente que existem esses casos mais diretos, como você está falando aí. Existem realmente essas interligações e essas reverberações do passado que tem
às vezes, uma ligação mais próxima da pessoa, da conexão, mas tem também esses casos, só por causa da... Porque como nós temos uma vida antiga muito complicada, digamos assim, então, certamente, os comportamentos são muito parecidos. Você pega os comportamentos das civilizações de alguns países mais antigos e vamos ver o que está acontecendo hoje, nós estamos reproduzindo algumas dessas coisas hoje em nossos comportamentos. E aí existe essa ligação. Não podemos esquecer que nós somos uma grande família, que aparentemente estamos separados pelas fronteiras. Já bagunçamos por um bocado de países por aí. Eu concordo, Sebastião, que você fala de sermos uma grande família, porque às vezes, dependendo das pessoas, né, é como se aquela pessoa, aquele espírito que é recebido, fosse separado da pessoa. Assim, sabe? Aquela coisa fora, né, da gente. Mas ele é, né, irmão da gente. Ele é parte da gente no sentido de que da irmandade mesmo, né? Igual a gente estava falando do livro lá do Francisco, do Ernesto, né? Aquele espírito lá e tudo. Ele é um irmão nosso, né? Assim, quem é difícil, eu sei, não estou falando que seja fácil, mas assim, a gente nunca esquecer isso, né? Porque às vezes fica, me parece, às vezes quando eu falo, o espírito obsessor, parece tão distante de mim, sabe? Não, ele é meu irmão, ele está aqui do meu lado no sentido não do meu lado, mas eu falo assim, ele pode estar várias características, várias coisas muito próximas às minhas, né? Que aí vocês estão colocando, né? Similidade, né? Isso daí. E eu fico olhando assim que somos todos tão irmãos, tão iguais, tão parecidos, né? Às vezes a gente só tá na diferença que a gente está aqui, né? Encarnado, e o outro ainda está lá, né? Não sei. É por isso que às vezes eu me questiono. Salvo algumas exceções, Diva, normalmente o grupo de espíritos que habitam um determinado orbe são semelhantes em evolução, em aspirações, em desejos. Então, isso é que torna essa similaridade assim tão frequente, tão perceptível. Porque, na verdade, quem está aqui na Terra, em sua grande maioria, são espíritos mais ou menos, digamos assim, do mesmo nível. Então, pensa mais ou menos as mesmas coisas, tem mais ou menos os mesmos desejos, mesmo os inconscientes. E conforme os mundos, de acordo com o seu grau evolutivo, se dá o mesmo fenômeno. Vou continuar, então, né, gente? Lancelin. Há também outra categoria de médiuns que atuam como se fossem verdadeiras antenas receptoras de energias de baixo padrão vibratório. Desse modo, em virtude de posturas mentais inadequadas, atraem à maneira de esponjas os fluidos deletérios dos espíritos perturbados que os rodeiam. Tal fenômeno ocorre com maior intensidade em decorrência do grau de ostensividade do médium, que, aliado à negatividade de seus próprios pensamentos, atrai para si as vibrações enfermecidas que o envolvem. Em consequência, adoece pela invigilância do pensar e do agir. Eita, gente. O médium é uma criatura que deve estar o tempo todo cansada, né? O que acontece aqui, André, é que o médium, como nós, ele atrai, ele tem essa facilidade. Só que o médium, ele percebe mais. A gente, na maioria geral, na maioria de nós, não percebemos, mas
continuamos também conectados nessa mesma coisa. Por isso que Allan Kardec colocou aquela frase lá no Livro dos Espíritos, e via de regra, são eles que nos dirigem, que nós estamos sempre conectados com eles. Agora, a maior parte da população não percebe, ou percebe muito pouquíssimo, ou então não considera as percepções muito sutis que sentem. Mas os médiuns, propriamente ditos mesmo, eles têm maior percepção, então eles acusam esse contato, acusam essa, às vezes, digamos assim, esse desgaste energético, uma espécie de vampirismo energético que nós sofremos no dia a dia. Acontece isso aí, só que muitos... eu estou cansado hoje, eu estou meio preguiçoso hoje, alguma coisa assim. Tem várias causas, uma delas pode ser essa. E aí a gente não considera, mas a nossa ligação com o mundo espiritual é permanente. E aí, dependendo do grau de percepção de cada um, aí vai isso que o nosso amigo está dizendo aqui. Esse é um ponto que eu acho que tem que ser tratado com muito cuidado, principalmente quando se está à frente do diálogo fraterno, porque essa colocação de Lancelin aqui, embora seja genérica, isso num orientador um pouco inexperiente pode causar um grande estrago. Imagina você dizer para uma pessoa que está com um problema, desequilibrada, que ela é assim porque ela já foi assim, então ela atrai espíritos assim, por isso ela passa mal. Verdade. E um ponto também que eu queria acrescentar nessa colocação da Andrea, que é o seguinte, na física, a gente trabalha muito, é algo que é muito patente, a ideia da ressonância, né? Que é a mesma coisa que a sintonia. A ressonância, ela nos fenômenos naturais, o que é estável é porque ele está em ressonância, né? Então, um instrumento musical, ele só dá aquelas notas porque ele vai entrar em ressonância com o ar ali. Né, se a gente pega duas cordas de violão que estão ali na mesma frequência, se você vibra uma, a outra começa a vibrar também, sabe? Mesmo que não tenha contato. O próprio átomo, né, todos os elétrons ali, no fim das contas, eles estão em ressonância quando a gente vai estudar, né, a parte de quântica. E a ideia de ressonância acontece com tudo. E no ponto de vista espiritual, isso é muito, muito intenso, sabe? Mais do que nunca, o que você vibra, você vai entrar em ressonância com outros que estão vibrando naquela frequência, né? E o médium, ele tem isso potencializado, né? Ele é mais ostensivo nessa capacidade de entrar em ressonância, né? Então por isso que é realmente mais do que nunca, né? Acho que é para todos nós que temos determinados tipos de mediunidade, mas principalmente aqueles médios ostensivos, a questão, né, que a gente sempre fala do orar e vigiar, tem que ser a constante sempre. Uhum. Sem dúvida, a vossa instrução vem ao encontro das nossas aspirações na qualidade de médiuns dispostos ao trabalho edificante na seara espírita. Como seria importante que alguns tarefeiros saíssem da superficialidade do conhecimento e mergulhassem no estudo e na reflexão em busca de um entendimento profundo a respeito da responsabilidade assumida diante do mandato outorgado pelo mundo maior, em favor deles próprios. Pelo visto, ainda há muito a ser pesquisado, pois o conhecimento se amplia à medida que nos empenhamos no estudo sistemático da faculdade mediúnica. Cremos que esta oportuna abordagem servirá para nos enriquecer o conhecimento, desfazendo dúvidas, eliminando os falsos temores e nos encorajando ao exercício sublime da mediunidade com Jesus. Gente, isso devia ser ensinado nas escolas, né, de uma forma simples e que desse sustentação, né, para as pessoas durante seu desenvolvimento, passagem, né, no planeta. Porque há tantos distúrbios, tantos adoecimentos, né? Aí, quando o Sani fala da faculdade de medicina, né, que já tem essa pegada espiritualista, tem um grupo até que está
estudando, um grupo que eu conheço, eu não estou estudando, mas espiritualidade nas organizações, né? E como faz falta, né? Aqui na nossa universidade nós temos uma disciplina optativa, 2 créditos, sobre medicina, saúde e espiritualidade. Olha. Eu faço, inclusive, parte desse quadro aí, eu tenho uma aula, cada professor tem uma aula, eu tenho uma aula lá nesse grupo, semestral. Tá longe, Sânia, não estou te ouvindo, não. Até o microfone estava desligado. Aqui na UF também tem. É. Que bacana. Não estou te ouvindo não, Ismael, tá desligado. Desculpa. O Paulo Brito, ele também abriu uma que é Ciência e Consciência, onde ele começa a introduzir questões de espiritualidade, né, lá na universidade. Vocês ensinam, Sebastião? Eu sou professor aposentado. Ah, sim. Mas ensina essa matéria. Eu dou uma aula só, que é uma aula sobre a oração, sobre a prece. Caramba! A gente pode ver uma aula dessa, gente? Pode sim. Eu me interesso. Aqui pode também, viu? Pode vir aqui para Brasília. Mas online, por enquanto. Tem que ver se ele está dando online. É uma boa pergunta. Quando for na época, eu passo o link para o grupo, viu? Quando for na época. Joia. Legal, vai ser bem interessante, Sebastião. E é muito lindo pensar que a gente está vendo isso, né, gente? Olha, acho lindo. Eu encantada de ver que as universidades estão abrindo, mesmo que seja uma aula, que seja um crédito, sei lá. Mas é muito lindo isso, né? É lindo. Inoptativa. Começou para a turma de medicina, mas pega aluno de farmácia, de odontologia, pessoas também de fora que querem participar. Então, essa aula que eu dou, o professor coordenador colocou um título assim, Energias Vibracionais, a prece como técnica de melhoramento espiritual, uma saúde espiritual, técnica para a saúde espiritual, mais ou menos esse título, não estou lembrando exatamente o título, mas é por aí. Então eu faço um histórico da questão da prece nas religiões de um modo geral, até chegar nessas questões mais científicas, alguns artigos que são feitos testando as questões e tudo mais, mas não vamos tomar o tempo aqui com essas explicações, vamos em frente aqui do nosso estudo. Mas muito bom saber de tudo isso. Dá uma alegria no coração. Ontem, na live que eu fiz com 2 professoras do IF, eu falei do campus de acolhimento, já inspirada aqui no trabalho da gente, sabe? É assim mesmo, vamos disseminar aos pouquinhos. Pessoal, sobre essa questão assim da gente ter essas sensações, né? Eu queria dar um exemplo do que acontece às vezes comigo, porque no início eu não sou médio psicofônica, mas eu tenho muita sensibilidade, né? E no início eu não entendi essa questão de sintonia, como ele fala aqui, né? Que a gente tem a percepção porque entra numa sintonia, mas não é uma sintonia momentânea, né? É essa sintonia das nossas questões de espírito milenar, né? Do que a gente carrega há milênios da nossa existência espiritual. Então, às vezes parece assim, por exemplo, eu fui assistir uma palestra no Centro Espírita e aí encontrei uma amiga de estudo e sentei do lado dela, eu gosto muito dela, nós começamos a conversar. E eu não sei que questão que ela estava passando, o nosso assunto era um assunto corriqueiro, mas no momento que ela abriu a boca e falou, sentei do lado dela, olhou para mim e falou, parecia que saía assim uma baforada no meu rosto, parecia assim um tapa na minha cara. Parecia que eu levava socos no estômago, era uma coisa muito desconfortável quando ela falava. Não tinha nada a ver com o assunto que a gente estava falando. Eu não tinha nenhuma indisposição contra ela, tanto que eu que fui sentada do lado dela, uma pessoa que eu gosto, e eu me senti totalmente desconfortável, né? Então não era uma vibração momentânea, né? Que eu estava sintonizando com ela. E era uma palestra do Jacó Mello, e eu pensei, Jacó já vai começar a palestra, ele faz preces maravilhosas, eu vou melhorar na prece. Aí me concentrei, né?
tentei fazer a minha limpeza ali no momento da prece e não deu certo. Mas ele começou o assunto, eu disse, a palestra dele é muito boa, eu vou melhorar. Eu sei que eu fiquei uns 15 minutos tentando melhorar, sabe, aquela dor horrível no estômago, e eu só consegui melhorar mesmo quando eu fui tomar uma água e me distanciei fisicamente da pessoa, né? Não, enquanto eu estava sentada do lado dela, era uma dor de cabeça, uma dor no estômago incrível, foi uma coisa muito forte, né? Então, no início, né, quando eu comecei com essas percepções e eu estudava espiritismo, a forma, às vezes, que as pessoas colocam, parece que a gente está fazendo algo sempre errado, né? Eu estou sempre com pensamento na força do ódio, estou sempre sintonizando com coisas de baixa vibração. E é bom a gente entender, assim, que não é uma coisa momentânea, né? Essa sintonia é uma sintonia mais íntima, né? Era isso que eu queria acrescentar, mas uma das experiências, né, que eu tive, porque eu tenho muita sensibilidade assim. Nossa, muito bacana. E exemplificou exatamente o que a gente estava lendo, né? Gente, então vamos nos preparar. Só pedir